O ex-ministro da Justiça e ex-secretário de Segurança Pública do Distrito Federal, Anderson Torres, se entregou na manhã deste sábado após desembarcar no Aeroporto Internacional Juscelino Kubitschek, em Brasília. Ele estava de férias em Orlando, nos Estados Unidos, quando teve a prisão preventiva decretada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, por supostamente facilitar a invasão e depredação da sede dos três poderes por manifestantes no último dia 8. Segundo a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, tanto o governo federal quanto o governo do Distrito Federal receberam alertas sobre o risco de invasão aos prédios dos três poderes horas antes dos atos ocorrerem. De acordo com um especialista em Direito e Processo Penal e mestre em Direito das Relações Sociais pela PUC de São Paulo, Leonardo Pantaleão, a partir do momento em que os alertas são emitidos e as autoridades não tomam medidas para evitar que o fato ocorra, pode-se cogitar uma eventual negligência por parte dos governantes. Se os alertas foram de fato emitidos, todos tiveram ciência dos riscos potenciais daquela data e mesmo assim entenderam por bem que não era necessário um incentivo maior ao próprio efetivo da segurança pública, então pode ocorrer aí a caracterização de uma negligência e, consequentemente, as responsabilizações dela decorrentes. Devido ao ocorrido, no último domingo, Torres foi exonerado do cargo de secretário de Segurança Pública do DF pelo até então governador Ibanez Rocha, do MDB. Com as suspeitas de que os prédios públicos foram invadidos, abre aspas, com certa facilidade, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva decretou intervenção federal no DF, válido até 31 de janeiro. Para Bruno Fischgold, advogado e especialista em direito constitucional, a intervenção federal foi justificada por, abre aspas, grave comprometimento da ordem pública, fecha aspas, conforme previsto na Constituição Federal. E a omissão flagrante aí das forças de segurança, a facilidade com a qual as pessoas ingressaram nos edifícios e promoveram toda a barbárie, é inegável que havia sim motivos e justa causa para a intervenção federal, então me parece que não há sequer margem para discutir o que foi feito. Torres foi encaminhado para o batalhão da Polícia Militar na cidade satélite do Guará, onde passou por audiência de custódia virtual presidida pelo desembargador Ayrton Vieira. Segundo a Polícia Federal, as investigações sobre o caso seguirão em sigilo. Reportagem Ana Luísa Santos. O auxílio gás volta a ser pago em fevereiro de 2023. O benefício continuará sendo depositado a cada 2 meses e as datas do pagamento serão com base no último dígito do Número de Identificação Social, o NIS. O programa continuará pagando 100% do valor médio do botijão de gás de cozinha de 13 quilos, calculado pela Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, ANP. Em dezembro, o valor pago às famílias foi de R$ 112 e contemplou 5,95 milhões de pessoas. O conselheiro federal do Conselho Federal de Economia, Fernando Aquino, ressalta a importância do benefício para as famílias mais vulneráveis. O economista observa que o gás de cozinha é um item essencial. Ele é um benefício muito importante no Brasil para as famílias de mais baixa renda, porque é um item essencial para o preparo dos alimentos em casa, né, na residência, e que não tem substitutos muito fáceis, muito acessíveis. Fernando Aquino também aponta que o valor do preço do botijão não é acessível para as famílias de baixa renda, devido às últimas elevações de preço por fatores externos, que acabam refletindo no cenário nacional. Por isso, a relevância desse benefício para essas pessoas, segundo o economista. A boa notícia é que ele voltaria a ser, a partir deste ano, 50% do preço médio nacional, o valor do benefício. E o governo atual manteve em 100% desse valor. Então, as famílias terão o valor de 100%, que é pago pelo botijão de 13 quilos. Para saber se tem direito ou não, as pessoas também podem consultar a situação da assistência no aplicativo Auxílio Brasil, disponível tanto para Android quanto para iOS, pelo aplicativo Caixa Tem, também disponível para Android e iOS,
ou pelo telefone 111. Em caso de dúvidas, os beneficiários podem entrar em contato pelo número 121. Reportagem Ana Luísa Santos. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou a lei que estabelece o cadastro de pessoas físicas, o CPF, como número único e suficiente para a identificação do cidadão nos bancos de dados de serviços públicos. Os governos municipais, estaduais e federal têm o prazo de 12 meses para se adaptar à nova regra. Após essa mudança, os órgãos públicos não poderão exigir outros números de identificação para o preenchimento de cadastro, como, por exemplo, o Programa de Integração Social, o PIS, e o Registro Geral, o RG. Esses documentos poderão ser solicitados, mas a falta dessas informações não impedirá a finalização do cadastro. Daniel Marinho, sócio do PDK Advogados e especializado em propriedade intelectual e proteção de dados pessoais, explica que a nova lei facilita ao cidadão ceder menos dados para o cadastro em órgãos públicos, o que também está relacionado à Lei Geral de Proteção de Dados. O uso do CPF como único dado necessário no banco de dados público facilita muito a vida do cidadão a poder somente ceder esse dado para poder usufruir dos serviços públicos. Isso também conversa com a Lei Geral de Proteção de Dados, na medida em que você minimiza a utilização de dado pessoal para poder realizar um tratamento em favor do cidadão. Marinho também informa que ao compartilhar menos dados pessoais, diminui o risco do vazamento de informações e, ao mesmo tempo, garante ao cidadão a utilização do serviço público de maneira nacional apenas com o compartilhamento do CPF. O número de inscrição no CPF deverá constar nos cadastros de documentos de órgãos públicos, do Registro Civil de Pessoas Naturais ou dos conselhos profissionais e ainda na certidão de nascimento, certidão de casamento e certidão de óbito. Reportagem Sophie Stein. Aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, que ganham acima do salário mínimo, terão um reajuste de 5,93% em seu benefício deste ano. Com isso, o teto da Previdência Social deve ser reajustado dos atuais R$ 7.087,22 para R$ 7.507,49. No caso dos aposentados que recebem mais que o piso, é necessário que o Ministério da Previdência publique uma portaria para oficializar o reajuste dos benefícios no Diário Oficial da União. O benefício de janeiro será depositado entre os dias 1º e 7 de fevereiro para segurados que recebem mais que o salário mínimo. A ordem dos depósitos segue o número final do cartão de benefício, sem o dígito final. Especialista em finanças, o diretor da Valorum Empresarial, Marcos Sarmento Melo, explica que o reajuste para a categoria não deve impactar na economia do país. Do ponto de vista econômico, no geral, isso não deverá provocar um benefício muito grande na economia do Brasil. Ou seja, não deverá ter um impacto tão significativo no crescimento do PIB, no aumento da demanda, das compras de itens, de serviços ao longo do ano. Isso vai impactar mais, claro, para aquele que deverá receber o benefício agora um pouco maior do que antes. Segundo o economista, a notícia é boa para a categoria, que deve ter cuidado na hora de planejar os gastos e previne contra as armadilhas dos créditos bancários. É preciso tomar muito cuidado. Já havia no passado uma busca muito grande de financeiras, principalmente, por beneficiários, por pensionistas do INSS, para se fazer crédito consignado e outros tipos de empréstimo. Segundo o INSS, atualmente 37 milhões de benefícios são pagos mensalmente. Quase 70% dos beneficiários recebem um salário mínimo. Com a colaboração Lúcio Flávio, reportagem Daniela Gomes. Artigo 220 da Constituição. A manifestação do pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, processo ou veículo não sofrerão qualquer restrição, observado o disposto nesta Constituição. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like e ative o sininho. Inscreva-se nesse canal para ser informado toda vez que eu postar um vídeo novo. Obrigado pela audiência e até breve.